e, e é uma jornada de alma. Então, esse livro conta um romance onde a pessoa percorre o caminho do Eneagrama. O Eneagrama é uma sabedoria antiga, milenar, né? Que uma das funções é você descobrir qual a sua personalidade, mas não só isso, né? É diferente, por exemplo, de você saber só quem você é. Você vai também receber, através do Eneagrama, formas de desenvolvimento. Desenvolvimento espiritual, desenvolvimento de muito autoconhecimento. Kelly chegou. Oi, Kelly. Regina chegou. Bom dia. A Raquel Borges já chegou, minha convidada de hoje. Eu vou pedir para vocês, então, por favor, apertarem aí o aviãozinho, convidar outras pessoas para a live. Bom dia, Vivi. Muito obrigada aqui pela presença. Hoje eu não estou em São Paulo, estou aqui num cenário diferente. Estou em Tuiuti, num sítio. Aqui tá uma chuvinha gostosa, um tempinho maravilhoso. Eu estou rouca. Esse final de semana foi de muitas emoções. A nossa transformatura aqui na Lubrate. Então, a gente participou de 2 dias muito intensos. Pela minha voz dá para perceber, né? Mas a live permanece, e aí vamos lá, inspirada então no livro do Jean-Yves Leloup, Caminhos da Realização, dos medos do eu ao mergulho no ser, onde ele diz que nossa vida é frequentemente um acordeon que se abre e se fecha. Algumas vezes estamos num estado de consciência e experiências transpessoais nos abrem de um só golpe. Opa! Existe o perigo de não conseguirmos mais fazer o elo entre a consciência anterior e a nova consciência. Alguma coisa foi quebrada. É o que ocorre em certos casos de esquizofrenia, pessoas que tiveram uma experiência transpessoal brutal e não conseguiram integrá-las. Nesse caso, é o terapeuta que deve aprender a integrar o estado de consciência ao estado normal. E aí, hoje, eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Por favor, se alguém me disser aí no chat que tá tudo certo com o som, eu agradeço. Porque eu tô aqui num ambiente externo, tem um galo cantando. E se tá tudo bem com a conexão também. Alguém pode dar um ok para mim, por favor? E eu vou chamar então a Raquel que já ouvindo bem. Muito obrigada, Carolina. Eu vou convidar então aqui a Raquel. A Raquel, ela é fisioterapeuta. E, por favor, isso. Ela é professora de Pilates, fisioterapeuta. Isso, e ela tem uma experiência trans, que começa com trans a experiência dela. Raquel, é só você aceitar aí, por favor, entrar na live. Veja para mim se deu tudo certo com o convite. Raquel tá por aí, por favor, me confirma. Ó, vamos lá, chamar de novo. Convidar, entrar ao vivo. Vamos ver. Aê! Bom dia, Olá, bom dia. Raquel. Tá dando tudo Bom certo. dia. Como é que você está hoje? Como que tá o Hoje eu tô tempinho aí? ótima. Eu tô em Osasco, né? Aqui tá bem fresquinho o tempo, tem uma garoinha, né? Choveu a noite toda. Tá garoando Então, bastante aqui, mas tá um clima gostoso, mas bastante garoa. que bom.
Então, Raquel, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você para quem está assistindo você aqui na Lubrate, e depois vai Tá assistir lá no certo? Cuida também. Tá. Então, meu nome é Raquel, eu tenho 41 anos, né? Completei agora esse mês. Tenho 2 anos e 4 meses, quase 5 meses de transplante hepático. A minha formação acadêmica, né? Eu sou fisioterapeuta, sou pós-graduada em terapias manuais e posturais, sou pós-graduada também em gerontologia, tenho a formação em Pilates, atuo nas duas áreas, né? Tanto na área de gerontologia, atendimento de geriatria, como também como instrutora de Pilates, fora os atendimentos aí domiciliares, né? Sou noiva, e aí, é É, isso. e é isso. Que legal. Obrigada por aceitar esse convite, obrigada por vir até aqui na Lubrate contar para a Imagina, gente, né? Você eu passou que agradeço. por um transplante hepático, ou seja, Isso. você foi transplantada do fígado, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar o processo por conta da gravidade que era, né? E a gente estava ligada ali através da Beth, né, da aula de Pilates, e ela Isso. pedia bastante oração, pedia bastante reiki para a gente ajudar da forma energética, porque os médicos estavam trabalhando, o médico, o hospital, tudo isso estava sendo feito da melhor forma possível, mas a gente sabe que a gente puder ajudar no espiritual, no energético também é bem-vindo. Com E a certeza. palavra trans, né, é aquela já que transcende. Então, a experiência de passar por um transplante já é uma experiência trans pelo nome em si. E aí eu queria que você contasse para a gente como que foi esse processo, como que era a Raquel, como que a Raquel chegou até esse fato de passar por um transplante. O que você conta para a gente? A minha história foi uma história muito louca, assim, né? Quando eu falo, quando eu conto, às vezes as pessoas não acreditam, porque eu nunca tive nenhum problema hepático, né? Eu nunca tive nenhum problema no fígado. Muito pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa muito saudável, sempre me alimentei bem, sempre cuidei muito da minha saúde, sempre pratiquei atividade física, nunca pratiquei automedicação, nada disso. E quando foi no comecinho de 2019, eu comecei a ter algumas crises de tosse, e como eu era diagnosticada com uma asma já há algum tempo, eu fazia o acompanhamento com a pneumo e eles diziam que era por conta de crises asmáticas que eu vinha tendo, mas assim, os meus exames não eram compatíveis com uma crise asmática. E nesse período eu demorei quase 5 meses para conseguir saber de fato o que que é que tinha acontecido, né? O que que é que eu tinha realmente. Eu comecei em janeiro com esse processo todo e a gente só foi realmente bater o martelo e ter um diagnóstico definitivo no mês de maio, no final de maio de 2019, né? E nesses 5 meses, cada vez que eu ia ao médico, eles me passavam uma conduta diferente, uma medicação diferente, mas eles sempre diziam que era uma crise de asma, que era um comecinho de pneumonia, porque os exames específicos para tuberculose, os meus davam todos negativos, não davam positivo. Então não tinha como fechar um diagnóstico. Quando foi no finalzinho de maio, eu já estava bem debilitada, a saturação do sangue, né, que a gente mede naquele aparelhinho do oxímetro que ficou bem conhecido agora na época da Que hoje é pandemia, né? tão conhecido. É, verdade. A minha saturação começou a baixar demais e a gente não entendia o que estava acontecendo, eu não conseguia mais fazer as minhas atividades físicas, parei com as minhas aulas de pilates, porque além de ser professora eu também a gente tem que fazer aula, né? A gente sempre faz aula, então parei com as atividades, não conseguia mais treinar, não conseguia mais correr, não conseguia fazer mais nada. Foi quando eu fiz um exame, uma tomografia, e nessa tomografia eles suspeitaram que pudesse ser uma tuberculose e eu tive o encaminhamento para o tratamento. Foi Uau. difícil iniciar o tratamento, porque quando você vai, o tratamento da tuberculose é sempre pelo SUS. Só que Hum, eu não tinha um exame que diagnosticasse a tuberculose de fato, porque o meu exame específico era negativo. Só que a minha tomografia dava indícios de que fosse. Então, quando o médico me deu o laudo para encaminhamento, para tratamento,
Pelo SUS, você precisa de um exame que comprove que você de fato tem aquele bacilo, que você tem a patologia, eu não tinha. Então, para começar o tratamento, eu já tive que ir, acho que, nos 3 postos de saúde, até conseguir iniciar o tratamento. Foi quando eu iniciei o tratamento, já vinha com muitos meses de medicação, cada mês uma medicação diferente, já vinha sentindo algumas dores abdominais, mas eles diziam que era por excesso de treino, porque eu praticava muita atividade física, e eu comecei a tratar como se fosse uma contratura muscular. Falei, bom, sou físio, vou tratar como uma contratura, né? Que é o diagnóstico até então que eu tinha no início. E, enfim, iniciei o tratamento. Quando eu comecei o tratamento, na primeira semana eu já comecei a ficar bem baqueada, já comecei a me sentir muito mal. Aí sim comecei a fazer febres, ter muita ânsia de vômito. Até que um dia eu passei muito mal, acordei toda ictérica, né, bem amarelinha já. E aí eles fui para o médico. Chegando lá, fiz os exames e eles viram que as minhas enzimas hepáticas estavam extremamente alteradas e que eu teria que internar até então para tratar uma hepatite que teria sido causada pelo medicamento em si. Mas, Sandra, depois que eu internei, eu já não lembro de absolutamente nada. Porque, assim, eu fiz uma encefalopatia, né, por conta da parada do fígado. Ele libera algumas substâncias que são tóxicas na corrente sanguínea. E isso vai para o cérebro, né, acomete o encéfalo e eu encefalopatei. Tive essa inflamação no encéfalo e acabei entrando em coma. Quando a gente entra em encefalopatia, você tá ali, mas você não tá. Você conversa, você fala coisas desconexas, né? E eu fiquei desse jeito até que eu entrei em coma por conta da encefalopatia. Porque do nada eu comecei a apresentar um pouquinho de melhora no quadro, e de repente no dia seguinte, que os médicos falaram para minha família, a gente vai descer da UTI para o quarto, se continuar assim, porque tá um pouquinho melhor. E no dia seguinte o fígado simplesmente parou de funcionar. E aí o jeito foi encaminhar para um transplante. Você ficou quanto tempo internada? 60 dias. 60 dias. E No aí. HC onde eu transplantei, porque eu já tinha ficado quase, acho que uns 4 ou 5 dias no hospital aqui na região de Osasco. Daqui eles me encaminharam para o HC. Então eu dei entrada no hospital aqui no dia 5 de junho de 2019, fui transferida para o HC, cheguei lá no dia 9 de junho e a minha alta foi 1º de agosto de 2019. Nesses 2 meses você ficou entre a vida e a morte várias vezes, né? Várias vezes, várias vezes. Eu já cheguei no hospital com um prognóstico bem ruim, porque eu tive a parada do fígado e eram 48 horas para conseguir um transplante, para conseguir um doador compatível. A gente sabe que, infelizmente, não é assim tão fácil, né, tão simples de conseguir assim um doador compatível, e são vários critérios para que você entre na fila. Mas, assim, aqui no Brasil, graças a Deus, é tudo extremamente organizado, o Sistema Único de Saúde, o sistema de transplante, né, eles dão prioridade para alguns casos específicos, e eu fui encaminhada para o topo da fila. E a gravidade era muito alta, porque além do fígado parar, eu já estava com uma infecção respiratória, né, uma infecção pulmonar, que estava sendo ocasionada por conta da TB, que também já estava bem grave, né, aí juntou a parada do fígado, e como sobrecarrega todo o organismo, meus rins também pararam de funcionar. Tanto que eles cogitaram a possibilidade, além do transplante hepático, um transplante renal. Mas como eu dialisei, o rim voltou a funcionar, voltou a responder com o tratamento, né, com a hemodiálise, e não foi necessário o transplante renal, só o hepático. Graças a Deus. E aí aconteceu o transplante e nesse nossa, para mim parecia que era bem mais tempo que você ficou, que a gente foi muito intenso, sabe? Eu acho que para quem estava de fora até foi rápido, mas para mim parecia uma eternidade estar dentro daquele hospital. Eu vi as pessoas tendo alta e eu não saía nunca. Eu falei, meu Deus, eu não saio daqui viva, né? Foi bem, bem intenso. E aí aconteceu o transplante, você ficou bem, assim, né? Óbvio, depois houve uma possível rejeição, não foi isso? Isso, logo que eu transplantei, eu continuei em coma durante mais alguns dias. Eu fiz o meu transplante no dia 11 de junho e eu acordei no dia 16 de junho, né, sem entender nada do que estava acontecendo, porque eu estava com problema pulmonar e de repente você transplanta o fígado, né, você fica
sem saber o que estava acontecendo. Quando eles disseram, você transplantou o fígado, eu pensei, meu Deus, fizeram alguma coisa errada comigo. Porque eu Ai, entrei para tratar o pulmão, não era o fígado, né? E logo depois que eu acordei, dias depois, eu tive uma rejeição aguda, e aí eu tive que tratar essa rejeição, a rejeição foi contida. Quando eles conseguiram conter a rejeição, eu tive uma estenose da via biliar. Né, as vias, né, que fazem a conexão do fígado do doador no meu corpo, elas fecharam. E daí tiveram que fazer uma prótese para desobstruir, né? Eu tive que colocar uma prótese, não precisei entrar em procedimento cirúrgico, ela é feita via endoscopia, mas era uma tentativa porque podia ser que não desse certo, eu tivesse que voltar para a mesa de cirurgia. Mas a partir do momento que você tem essa obstrução, você começa a ter alteração de novo das enzimas e você corre o risco de novo de uma rejeição. Coloquei a prótese, ficou bem, fiquei bem. Comecei a melhorar um pouquinho por conta da prótese, eu fiz uma pancreatite extremamente severa. E pancreatite também leva à morte, né? Também tem risco de óbito. E daí, quando eu fiz essa pancreatite, eu tive que tratar a pancreatite. O rim ainda não funcionava, e por conta dessa pancreatite, eu entrei num processo de desidratação e desnutrição, porque como foi muito severa, nem água eu podia tomar. Então, era tudo via parenteral, alimentação só na veia, e eu fiquei totalmente desidratada, né? Porque só soro não é o suficiente, né? E foi assim durante 43 dias, 44 dias mais ou menos nesse processo. Eu perdi 21 quilos na época, no hospital nesse período, e foi bem complicado esse processo todo, até começar a ter a melhora, para poder ter alta da UTI, poder ir para a enfermaria e continuar o processo de reabilitação lá. bom, Raquel, só por esse pequeno amostra, né, do que você, porque com certeza tem muita coisa ainda de detalhe que aconteceu, mas você, Sim, o que a gente diz na transpessoal, você passou por várias mortes e renascimentos, né? Você passou sim. esses riscos de morte e tal. E com isso, eu acredito que existe uma Raquel antes dessa situação e uma Raquel depois. Eu queria que você contasse para a gente que nova consciência você adquiriu depois de tudo isso que Sim. você passou. Eu acho que é impossível depois de um processo desse você continuar sendo a mesma pessoa, né? Acho que no início foi um baque muito grande, né? Quando eu saí do hospital, eu não conseguia ver o transplante como uma coisa boa. Eu Olha, conseguia só ver o transplante como algo que tinha mudado a minha vida para pior, né? Porque eu via as pessoas falando, nossa, eu transplantei, eu tô bem, porque eu tinha uma condição de vida muito ruim e transplantei e fiquei melhor. E eu tinha uma condição de vida excelente, né? Trabalhava, estudava, fazia atividade física e de repente me vi limitada em casa porque eu saí sem conseguir andar, eu não tinha controle de cervical, eu não tinha controle de tronco, eu saí na cadeira de rodas. Então, assim, eu enxergava a princípio aquilo como alguma coisa ruim. Eu estava ótima na melhor fase da minha vida e aí caiu o transplante em cima de mim e foi a pior coisa da minha vida a princípio. Então eu certo. tive, no início, Sandra, foi uma negativa muito grande, eu não tinha aceitação da minha imagem, eu tinha um cabelo comprido, eu tive que raspar a cabeça no hospital. Então eu saí com 40 quilos do hospital e careca, né? Eu trabalho com pilates, eu dou aula, eu trabalho com corpo, eu treinava, sempre fui muito vaidosa, e de repente me ver daquele jeito, então o problema começou logo no depois, por conta da minha aceitação, né? Da minha autoaceitação, da aceitação da minha Uhum. imagem. E esse processo foi bem complicado. Fui para terapia, o que me ajudou bastante. E aí, quando eu comecei esse processo da terapia, foi que a gente começa a ver todas as possibilidades que o transplante me trouxe, né? E aí, quando passa aquela fase mais difícil da negação, da medicação, a minha mãe vinha me trazer os remédios para tomar, eram mais de 20 medicações que eu tomava. Eu chorava porque eu não queria tomar os remédios, né? E eu pensava, meu Deus, eu mal tomava remédio para dor de cabeça, como que eu fiz uma hepatite fulminante por medicação? Para mim era uma coisa assim absurda, não cabia aquilo na minha cabeça. Então foi um processo muito difícil no início de aceitação da situação. Com a terapia e tudo mais, não só a terapia, porque a gente já vem trazendo coisas lá de trás, né? Eu acho que na vida nós somos preparados para as coisas que nós vamos enfrentar. Antes do transplante, em 2018 mais ou menos, eu comecei uma busca por algumas terapias alternativas para autoconhecimento, para tentar me conhecer um pouco mais e tentar melhorar um pouco mais, por quê?
Antes do transplante, eu era uma pessoa muito insatisfeita com tudo, né? Eu tinha tudo e reclamava de tudo. Para mim nada estava bom, né? O meu corpo estava legal, não, mas eu queria mais. Eu não tinha gordura praticamente, né, no abdômen, e daquilo para mim o que eu tinha era muito. Então você começa, eu era muito autocrítica, eu tinha uma cobrança muito excessiva em relação a mim mesmo. E no geral, acho que no meu trabalho, na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos dentro de casa. Então assim, era muito complicado nesse sentido, porque eu era uma pessoa extremamente estava sempre em busca de algo, sempre insatisfeita com alguma coisa, sem ter motivos para isso, né? Depois do processo do transplante, não que hoje eu não tenha as minhas insatisfações, é óbvio que eu tenho, né? Eu sou humana como todo mundo, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô, mas depois que passou esse processo difícil aí de negação e tudo mais, eu comecei a ver as possibilidades que eu tinha e como foi difícil todo o processo que eu passei e ter conseguido superar, né? E ver que ao meu redor muitas pessoas passam por isso e não tem a chance que eu tive. Porque o transplante não é fácil. E não é todo mundo que tem essa segunda chance, essa segunda oportunidade de estar aqui, né? Então acho que nós somos preparados de alguma maneira para enfrentar isso tudo. Não que seja fácil, mas também não é a coisa mais difícil do mundo. Quando falavam para mim não que você vai ter uma vida normal, eu pensava como que eu vou ter uma vida normal, tendo que vir no médico direto, tendo que tomar um monte de medicação. Mas aí você pensa, poxa, uma pessoa que é hipertensa toma medicação todo dia. Uma pessoa que tem uma alteração de colesterol toma medicação todo dia. Então qual que é o problema de eu tomar uma medicação para não ter uma rejeição todos os dias, né? E isso foi amadurecendo de uma maneira diferente e foi me moldando aos pouquinhos. Não que eu seja perfeita em relação a antes, muito pelo contrário, sou cheia de imperfeições ainda. Mas eu consigo entender melhor alguns processos, sabe? Eu acho que o meu nível de autocrítica melhorou bastante, eu acho que o meu nível de autocobrança melhorou muito. Eu não sou mais uma pessoa tão insatisfeita. Hoje eu não tenho mais aquele corpo mais marcado, mais definido pela atividade física, pela musculação, mas hoje eu me sinto muito melhor com o meu corpo. Eu não tenho mais aquele cabelo enorme. Eu vivia, assim, eu era muito escrava de chapinho o tempo todo, estava sempre escovando, não que eu não gostasse do meu cabelo, mas eu me via muito presa a situações que a sociedade te obriga, né? Você tem que estar sempre dentro de um padrão. E eu queria sempre estar dentro daquele padrão. E hoje isso para mim já não é uma coisa tão mais importante. Então hoje eu já me assumo mais. Imagina que hoje eu ia estar com você fazendo essa live de cabelo aqui, ó, molhado, que eu acabei de lavar. Nunca eu teria escovado o cabelo, acordado cedo para escovar e tudo mais. Então, assim, esse processo todo foi me trazendo um amadurecimento e uma aceitação maior de quem realmente eu sou. De que eu sou uma pessoa falha, de que eu tenho os meus limites, né? De que eu tenho as minhas necessidades, as minhas dificuldades. E de que eu preciso melhorar constantemente, mas sem um excesso de cobrança o tempo todo. Que o amadurecimento vem, os ensinamentos vêm, e você tem que aproveitar. Tudo vem para um ensinamento maior, né? Então eu acredito que a maior diferença da Raquel de antes para a Raquel de hoje, eu acho que o principal é em relação a mim mesma. O fato de ter uma aceitação maior do que eu sou e hoje sentir uma necessidade de fato ser quem eu sou, sem ter que me moldar a nada do que é imposto, ao que é necessário, e me permitir que um dia eu tô triste, que um dia eu não tô alegre, que um dia eu quero rir, outro dia eu não quero, e não ter essa cobrança toda. E aceitar também a solução de que, assim, o que aconteceu comigo foi um grande milagre. E eu tenho que agradecer, porque não é todo mundo É que o tem essa que oportunidade de estar aqui. a Cláudia e mais alguém aqui colocou, você é o nosso milagre, né? É, porque realmente você passou ali com certeza por vários milagres. Milagres nada mais é do que algumas coisas que a gente não entende, né? E que não tem explicação ainda fácil, assim, porque foram várias vezes que a gente recebeu. Eu estava no grupo grupo não, a Beth fez uma lista de transmissão e ela passava notícias suas praticamente todos os dias, assim. Então foram vários desafios ali, a gente sabia que você passou, mas o que eu vejo é que hoje você continua sendo uma pessoa que se preocupa com a imagem, assim como todo mundo. Ó. Eu tive que dar uma ajeitada no meu cabelo para estar aqui, passei um batom, mas é uma preocupação equilibrada, né? Você é muito bonita, seu corpo é muito bonito, e
assim como a gente tem que amar o nosso corpo do jeito que ele é e sempre querer melhorar, mas eu acho que você estava num desequilíbrio ali muito alto, né? Como você falou, escravidão daí, né? E aí hoje Exato. você percebe. E aí também tinha. Eu acho que a questão era alguns desequilíbrios assim de levar você para uma polaridade, né? Muito, por exemplo, não quero tomar medicamento nenhum. Poxa vida, se o medicamento vai salvar a tua vida, né? A ciência está aí para isso, para Exato. ajudar, né? E Com então, certeza. assim, não precisa ser 8 ou 80, né? Tudo ou nada. Dá Não. para ser uma pessoa que aceita o equilíbrio, né? O caminho do meio, assim. Então, eu acho que eu vejo, vendo de fora, ouvindo você falar. Mas, assim, é óbvio que tem outras coisas, assim, que você aprendeu a valorizar mais na vida, né? Eu vejo você uma pessoa hoje que enxerga a gratidão de acordar e ver que tá tudo bem, né? Porque você realmente esteve ali frente a frente com ela, né? Com a morte. Então, apesar de que você não tinha tanta consciência assim, porque você estava em coma, né? Então você ainda acorda e fala assim, não, você não viveu o processo igual quem estava de fora. Talvez sua mãe deve ter Sim, outra história para contar, né? Sua com mãe, por certeza. exemplo, meu pai amado. Então, assim, eu Para minha vejo mãe, para minha você. família foi muito pesado, né, Sandra? Eu agradeço a Deus todos os dias por não ter ficado, porque assim, eu tenho vários amigos transplantados hoje, né? E eu costumo dizer assim que o transplante foi uma situação difícil, mas hoje ele me trouxe muitos presentes também, né? Eu tenho amigos incríveis hoje que são transplantados e foi através deles que eu vi que era possível ter uma vida normal. E hoje eu tenho uma vida 100% como antes, né? A única diferença é que eu tenho as minhas consultas de rotina. Graças a Deus, eu estou numa equipe que é fantástica. Eu costumo dizer que Deus me encaminhou para o melhor lugar que Ele podia ter me colocado. Eu caí na mão dos melhores cirurgiões. E assim, tem um acompanhamento bem rigoroso, mas eu agradeço a todos os dias porque eu vejo a luta dos meus amigos, né, que são transplantados também hoje, que enfrentaram uma fila, que ficaram 2, 3 anos na fila, naquela angústia, naquela ansiedade de é hoje, não é? Então, assim, é um processo bem difícil, né? E eu agradeço todos os dias por não ter passado por isso, porque eu sou muito ansiosa, e eu sempre falo que se eu não tivesse morrido por conta do fígado, acho que eu teria morrido do coração na fila, porque eu teria tido algo antes, porque eu não ia conseguir, de tão ansiosa que eu sempre fui, né? Então, isso foi, eu acho que Deus realmente faz o que tem que fazer e as pessoas são preparadas daquela maneira. E eu tive esse apagão justamente para não passar por determinadas situações. Então, teria sido muito pior e eu teria enlouquecido a minha família, que já não foi Uhum. fácil. Agora, imagina ter que lidar com a minha ansiedade também, acho que não teria sido muito fácil, né? Mas a visão deles, da família, dos amigos, das pessoas mais próximas, né? Com certeza deve ter sido muito diferente de mim, né? E assim, sabe, Sandra, é uma vida normal, mas eu costumo sempre conversar com os meus amigos que são transplantados. A gente está sempre ali na corda bamba, né? Porque hoje você está ótimo, amanhã você pode acordar fazendo uma rejeição. Não depende só da medicação que você toma. Depende do seu organismo responder aquilo, E né? da mente, né, Então, Raquel? sim, Depende com da mente. certeza. Como você comentou, né? Você rejeitou o transplante mentalmente no início, porque Sim, com você foi certeza. pega de uma forma, de uma experiência ali, de uma surpresa. Você falou, a princípio, você falou, não quero isso. Até você E a entrar no cabeça é processo, tudo. a E a cabeça. cabeça é tudo, né? A cabeça comanda o corpo. E eu noto hoje que a partir do momento que eu tive uma aceitação melhor do fato, do que estava acontecendo, até mesmo da minha cicatriz, porque no começo eu não conseguia nem me olhar no espelho. A primeira vez que eu me vi no espelho, eu quase desmaiei de me ver magra, de me ver com uma cicatriz daquele tamanho todo, porque a cicatriz é muito grande, ele pega toda a extensão do abdômen. E eu queria mexer naquilo, eu nem estava bem, já que pensando numa cirurgia plástica para tratar essa cicatriz. Hoje isso é uma coisa que já não faz mais parte de mim. Eu não tenho vontade mais de fazer uma cirurgia plástica, acho que eu não tenho coragem de fazer, deixa ela aqui do jeito que tá, né? Deixa ela clarear aos pouquinhos, do jeito que tem que ser feito.
Então, tudo isso é um amadurecimento que você vai tendo com o tempo, né? E como eu sempre converso com os amigos que são transplantados, a gente acorda todo dia agradecendo por ter acordado. Então, assim, quem talvez não passou por um processo, não que seja todo mundo, porque tem pessoas que têm uma consciência diferente de várias situações e são gratas pelo que tem, mas tem pessoas que não são. Então, assim, a gente já acorda todos os dias pensando nisso, né? Obrigada por estar aqui, por ter essa oportunidade, né? Por uma Sim. pessoa num momento tão difícil, ter se disponibilizado no momento de uma perda, ter aceitado salvar tantas outras vidas, né? É um gesto de amor muito grande. Então, eu acho que a gente tem que honrar isso o máximo possível. Nós costumamos dizer que nós vivemos como se o nosso doador estivesse nos assistindo e fazendo o melhor possível, né? Vivendo por nós e por eles que estão aqui, pela família deles também. Então, é isso. A gente tem que realmente ser grato por E, cada amanhecer, por cada e, anoitecer. e você chegou a conhecer essa família? Como que funciona isso? Como? Não porque o meu doador foi um doador morto, né? Não pôde ser intervivos porque o meu fígado parou inteiro e eu precisava de um fígado inteiro. Então foi um doador já falecido e aqui no Brasil a legislação não permite que a gente conheça a família, né? Então eu não sei. A única coisa que eu sei é que era um rapaz e que era jovem, na faixa de 30 e poucos anos como eu, e só, mais nada. Me parece que foi um acidente, sei que ele chegou de helicóptero no HC, o meu órgão chegou de helicóptero, que eu tive a sorte de conhecer a pessoa que fez esse transporte, esse enfermeiro que fez o transporte depois, mas eu não sei mais nada em relação a ele. Seria bom se a gente pudesse saber, né? Até mesmo para ter algum gesto de agradecimento e tudo, né? Mas a gente Mas, não pode, aqui no Brasil não pode. mas com certeza você é grata sem saber quem Ah, é. sim, com E com certeza. certeza isso eleva muito mais o gesto que foi feito. E tá tudo bem, né? Assim, eu vejo muita gratidão em você falando que você tem essa honra, né, de viver até por ele, né, até por essa família que foi tão amorosa, né? É o amor que Sim, salva. Não com tinha motivo certeza. para. Ai, Raquel, que maravilhoso. Eu quero agradecer muito você ter compartilhado um pouquinho aqui, né, dessa experiência de transplantada, né? De as pessoas pararem para refletir. Às vezes alguém entrou nessa live e, e aí estava sem motivos para agradecer, né? E aí pode refletir um pouco através da tua história, mesmo que ela assistiu ao vivo, ou então depois, quando ficar gravado aqui no Instagram da Lubrate, e também lá no Te Cuida, né? E aí a gente pode doar um pouco de consciência, né, para todo mundo através da tua história. Com Então, certeza. Acho assim, que nós a temos motivo proposta da todo dia, né? Para agradecer, a gente tem motivo todo dia, né, Sandra? A gente às vezes só não vê, só não todo percebe. dia. Isso. Então, a proposta dessa live, Raquel, é ser uma live assim, bem curtinha. Quero te agradecer muito. Dizer aí para Imagina. todos que assistiram a gente ao vivo, muito obrigada. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Ti, o meu Instagram é Lau Te Cuida, estou aqui no canal da Lubrate, que é a referência em transpessoal, né, em pós-graduação de transpessoal no Brasil e em Portugal, para trazer histórias de pessoas que tiveram algo que transcendeu. Com certeza a Raquel transcende todos os dias, né? Com Então, muita certeza. gratidão. Se você quiser deixar algum recado aí para o pessoal que assistiu a gente. Ah, eu deixo sim, Sandra. Comecem a ter uma percepção diferente de si próprios, né? E olhar mais ao redor ao longo do caminho, né? Não só ver, mas passar a enxergar de fato, né? Tem tanta coisa boa aí pra gente viver, pra gente aproveitar, e a gente acaba deixando muita coisa passar batido, porque vive sempre no automático, e a gente tem que sair um pouco desse automático, e às vezes a gente precisa olhar um pouco mais para dentro de si, para começar a enxergar de fato as coisas, né? E um recado que eu não posso deixar de dar, gente, aceitem, digam sim, doem órgãos, doem vida. Eu sei que é difícil no momento, né, que a gente perde um ente querido, mas a gente tem que saber que a gente pode continuar com a vida de muitas pessoas que precisam, né? Tem muita gente aí no Brasil na fila, indo embora, porque por falta de conhecimento, por falta de informação,
o órgão que você não doa, ele vai para o lixo, né? E se você aceitar dizer um sim, você pode salvar a vida de 8 pessoas, né? Eu sou prova Uau. disso, estou aqui hoje tocando a vida, vivendo, executando a profissão que eu tanto amo, que é o cuidar das outras pessoas. Então, é isso. Doem órgãos, doem vida e sejam gratos o tempo todo, todos os dias. Raquel, gratidão, gratidão, gratidão. Muito Eu que obrigada. agradeço. Eu que te Um agradeço. beijo. Beijo a todos, um excelente domingo. Tchau, tchau.